A história dos androides na ficção científica remonta a séculos de especulação e imaginação sobre a possibilidade de criar seres artificiais que se assemelhem aos humanos. Desde as antigas mitologias até os contos de fadas e lendas, encontramos exemplos de figuras mecânicas ou automatos que ganharam vida. No entanto, foi no século XIX que os androides ganharam destaque na literatura e na imaginação popular. O escritor e poeta francês Albert Robida, em sua obra Le XXe siècle, publicada em 1882, descreveu uma sociedade futurista com androides que desempenhavam várias funções. Essa foi uma das primeiras visões modernas dos androides como seres tecnológicos avançados. Um dos exemplos mais icônicos da história dos androides é o romance Frankenstein, escrito por Mary Shelley em 1818. Embora o monstro de Frankenstein não seja explicitamente um androide, ele é uma criação artificial que compartilha semelhanças com a concepção de um androide, despertando questões sobre a ética e as consequências de criar um ser artificial. No século XX, a ficção científica continuou a explorar o tema dos androides de maneiras diversas e cativantes. Um marco importante foi o conto Robôs, de Isaac Asimov, publicado em 1942, que apresentou as famosas leis da robótica, definindo as relações entre humanos e androides. No entanto, foi em 1968 que o tema dos androides atingiu um novo patamar com o romance Do Androids Dream of Electric Sheep, de Philip K. Dick, que serviu de base para o filme Blade Runner. Nessa história, os androides, chamados de replicantes, são indistinguíveis dos humanos, levantando questões sobre identidade, moralidade e o que significa ser humano. Desde então, a representação dos androides na ficção científica expandiu-se ainda mais. O filme Ex Machina de 2014 e a série de TV Westworld são exemplos recentes que exploram as complexidades da consciência e da autonomia dos androides, desafiando as noções tradicionais de humanidade. A história dos androides na ficção científica reflete não apenas a nossa fascinação com a criação de seres artificiais semelhantes a nós, mas também questões filosóficas, éticas e sociais que envolvem a interação entre humanos e máquinas. Através dessas histórias, somos convidados a refletir sobre nossa própria identidade, nossos medos e esperanças em relação ao avanço tecnológico e nossa capacidade de criar vida artificial. Em conclusão, a história dos androides na ficção científica é um testemunho do poder da imaginação humana e do nosso desejo de explorar os limites da tecnologia e da natureza humana. Essas histórias nos desafiam a refletir sobre as implicações e as consequências de criar seres artificiais semelhantes a nós, e nos lembram que a relação entre humanos e androides é muito mais complexa do que apenas uma questão de avanços científicos e tecnológicos.